Graças a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Eu já quero externar meu mais profundo sentimento de gratidão a Deus por essa tão honrosa oportunidade que o Senhor nos franqueia de poder estar com os meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Entendo que é Ele que prepara essas oportunidades para estarmos juntos na sua presença, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quero estender os meus agradecimentos à pessoa do querido pastor Gabriel Renan, que já é um amigo de longas datas, né? A gente subiu muito monte junto, vigílias, oração, né Gabriel? Eu me lembro daquelas orações lá na casa da sua avó, da irmã Miriam. Rapaz, o fogo caía lá, viu? Todo meio-dia, ainda tem, pastor? Todo domingo, meio-dia lá, o Espírito Santo batizava, renovava, salvava, e eram coisas maravilhosas que Deus fazia ali na oração, na casa da avó do pastor Gabriel. Louvo a Deus por sua vida, obrigado pelo convite feito à nossa pessoa, pela confiança depositada no nosso ministério. Também louvar a Deus pela vida do meu querido amigo, esse aqui já aprontou comigo, viu gente? Esse aqui, eu olho aqui no retrovisor das recordações, das memórias, né? Quando a gente se deslocava de Maranguá para Calcaia de bicicleta, gente. De bicicleta para evangelizar, para orar pelos doentes, expulsar os demônios. E era um tempo muito bom. Louva a Deus por sua vida, presbítero Jefferson Souza. Deus abençoe. Todos os obreiros também que têm ajudado esta obra. Nosso querido Marcos ali, né? O Marcos pregou uma mensagem, foi na terça-feira, né, Marcos? Aquela mensagem ali, só a eternidade vai revelar o peso que ela tem. Eu não sou trouxa, eu anotei alguma coisinha lá em casa, né, gente? Eu tenho 12 cadernos só de anotação de pregação lá em casa. Eu peguei e rabisquei algumas coisinhas da pregação do Marcos. Eu posso usar, Marcos? Alguns exemplos da tua pregação aí, por aí, onde eu vou pregar aí? Então, que Deus abençoe a vida do Marcos. São amigos fraternos que o Senhor tem nos dado durante essa trajetória, essa caminhada com Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos para a Bíblia, né? Que é o que nos interessa. Vamos deixar aqui de encher linguiça, mas faz parte, né, gente? A gratidão faz parte. Quero parabenizar também a irmã Elza. Eu vi dizer que ela aniversariou ontem, foi ontem? Deus abençoe a senhora. Ele conceda muitos anos de vida e que você viva até a idade de Matusalém. Eita! Quem sabe quantos anos Matusalém viveu? 960 e lá vai bolinhas. Queridos, sem mais delongas, você que trouxe o exemplar bíblico, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme a narrativa de Mateus, capítulo de número 18. Leremos a partir do parágrafo 21. Evangelho de Jesus, conforme a narrativa do evangelista Mateus, capítulo de número 18, leremos a partir do versículo de número 21. Sempre tenho acompanhado em minha casa, quando posso, né, os cultos aqui, mandando lá as minhas mensagens, né, mandando apoio para o canal. Que Deus continue abençoando os irmãos. Os irmãos acharam? O povo afiado, viu? Glória a Deus, muito bem ensinado pelo nosso pastor Gabriel. Diz assim, queridos: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto esse servo devia? E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros ou 100 denários. Quanto aquele conservo devia? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive também misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Baixa sua cabeça por 20 segundos. Senhor nosso Deus e Pai, usa-nos nessa noite, Senhor. Unge a nossa mente, unge o nosso intelecto, unge os nossos lábios, que a nossa voz nessa noite transmita a Tua palavra que está dentro do meu coração. Eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra, como ela diz acerca dela mesma, lá em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, e assim como a chuva e a neve cai do céu, não torna para lá, mas rega a terra para que ela produza semente. Assim é a Tua palavra, e que a Tua palavra nesta noite encontre guarida nos corações de vidas que chegaram aqui, meu Deus, tristes, depressivas, angustiadas, enfrentando guerras espirituais, problemas emocionais, psicossomáticos, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, e que essa palavra nessa noite seja um remédio para curar o coração dessa pessoa. Fale conosco de uma forma concisa, profunda e objetiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te oro e te agradeço. E a igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nesta noite eu quero, em rápidas palavras, transmitir-lhes uma palavra que está dentro do meu coração. Eu quero dar um tema para essa mensagem que nós iremos trabalhar nessa noite. E a temática é: perdoamos porque fomos perdoados. Dá para repetir no 3? 1, 2, 3. Perdoamos porque fomos perdoados. Queridos, Jesus, ele tinha uma forma bem didática, pedagógica de ensinar. Jesus ensinava os seus discípulos por parábola. E é importante nós explicarmos aqui dentro da etimologia da palavra parábola. A palavra parábola é uma palavra que vem do hebraico, quer dizer machal. E dependendo do contexto onde ela aparece, pode referir-se a um dito profético, um provérbio, um conto, um enigma, um discurso ou um poema. E parábola, transliterando para a língua grega e trazendo para a nossa língua portuguesada, significa parábole, colocar ou pôr ao lado. É uma ilustração, é uma comparação. E Jesus tinha essa forma didática e metódica de ensinar. Um exemplo bem simples para que você possa compreender. Quando Jesus ensinava, um pastor tinha 100 ovelhas e uma se extraviou. E esse pastor, ele deixa as 99 no aprisco, em segurança, protegidas, e sai em busca da ovelha que havia se extraviado. E ele enfrenta os desertos, enfrenta o sol, enfrenta o frio, os coiotes, os lobos, os predadores, até encontrar a sua ovelha. E encontrando-a, ele põe-a nos seus ombros com carinho e alegria e traz de volta essa ovelha
para o aprisco, convidam os amigos e vizinhos e se alegram, fazem festa, porque ele recuperou de volta a sua ovelha perdida. Então Jesus usava exemplos que faziam parte do cotidiano das pessoas, exemplos de coisas naturais, em que as pessoas do século I, do período de Jesus, estavam familiarizadas. Então, quando Jesus contava a parábola do pastor com 100 ovelhas, logo ele conseguia prender a atenção e a curiosidade do seu público, das pessoas que estavam lhe ouvindo. Por quê? Porque uma das fontes de renda da época de Jesus era exatamente o pastoreio. Então gosto sempre de dizer que Jesus, meu querido presbítero Jefferson Souza, ele fora o pregador mais bem sucedido nas suas pregações, porque o que faz um pregador ser bem sucedido, o que faz um pregador ter êxito e sucesso no seu ministério, não é a quantidade de almas que ele ganha para Jesus, não é a quantidade de demônios que ele expulsa, não é a quantidade de doentes que ele cura, mas o que faz o pregador ser um pregador de sucesso é quando ele faz o seu auditório, o seu público, os interlocutores que o ouvem parar com atenção e escutar aquilo que ele tem para falar, escutar aquilo que ele tem para ministrar. Então parábola é isso no grego, é parabólia, é poulado, é comparar. Jesus usava as coisas naturais para transmitir verdades espirituais. Outro exemplo simples para você, quando Jesus começa a narrar a parábola do semeador, eis que um semeador saiu a semear, logo ele conseguia a atenção do seu público, porque outra fonte de renda da época era exatamente a agricultura, o plantio. Os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários da época, logo paravam, se acotovelavam e diziam: vamos ver o que esse homem tem para falar, vamos ouvir o que esse homem tem para ensinar. Ele vai falar de semeador, de semente, de terra, e nós somos agricultores, a gente entende disso, vamos ver o que ele tem para ensinar. E logo as pessoas paravam para ouvir o ensinamento de Jesus. Então essa era a forma metódica, didática e pedagógica que Jesus ensinava. Essa é a definição de parábola, queridos, para nós adentrarmos aqui dentro do corpo da nossa mensagem. Todo o capítulo 18, se você examinar bem, fiz uma leitura desde o primeiro versículo, está tratando acerca de perdão, como tratar o irmão que pecou. E no versículo de número 21, o apóstolo Pedro, que era o mais afoito, e Pedro, ele era pretensioso. Pedro, ele chega até o mestre e diz: mestre. E Pedro já tinha, presbítero Jefferson, dentro da sua mente, uma resposta, uma sugestão de resposta para o mestre. Ele vai perguntar: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? A sugestão de Pedro: até 7, mestre. Aí Pedro, achando que ia surpreender Jesus com a sua sugestão de resposta, ele pensou: vou ser generoso com o mestre, vou ganhar um ponto com ele, vou ganhar um elogio do mestre. É 70 vezes 7, Pedro, porque dentro da tradição rabínica da época, os rabinos ensinavam, queridos, que deveria perdoar o irmão que te ofendeu apenas 3 vezes. Pedro pensou: vou ser generoso, o mestre vai me elogiar. Até 7, mestre, que é o número da perfeição. Aí Jesus vai dizer: até 70 vezes 7, que dentro da numerologia judaica significa algo sem limite, perdão sem limite. Nós não podemos fazer a exegese ou a interpretação literal dessa soma matemática que Jesus falou para Pedro, porque se fizermos a soma matemática, 70 vezes 7 vai dar o que, irmãos? Cadê os irmãozinhos que são bons na matemática aí? 70 vezes 7, o que é que dá, Jefferson? 490 vezes.
Será que Jesus está dizendo: Pedro, você tem que perdoar o seu irmão que te ofendeu 490 vezes à risca, de forma exata, precisa? Não, Jesus está nos ensinando nesta noite o princípio do perdão. Sabe o que ele está dizendo? Perdão ilimitado. Perdoe o seu irmão quantas vezes for necessária. Libere perdão para aquele que te ofendeu quantas vezes for preciso, porque 70 vezes 7 é um número ilimitado. Aleluia. O perdão é a cura das emoções. A vida é feita de relacionamentos, somos seres sociais, mas nunca existirá ótimos relacionamentos sem a liberação de perdão. Até a psicologia e a psiquiatria vão concordar de que o perdão traz benefícios para o corpo e para a alma do ser humano. Você sabia que existem pessoas doentes dentro da igreja porque não libera perdão, gente? A irmãzinha sentada do lado da outra, canta junto com ela no conjunto de senhoras, mas não suporta a irmã. Eita, eu vou entregar tudo hoje. A mensagem hoje é simples. O camarada está sentado no púlpito junto com o seu irmão de obra, mas às vezes não se suporta, fica só se tolerando. Jesus está ensinando aqui, queridos, o princípio do perdão. Devemos perdoar os nossos irmãos. Precisamos aprender a conviver com os diferentes. Ninguém igual a ninguém. Olha os dedos das mãos, são iguais? Não são. Então precisamos conviver com as pessoas diferentes. O temperamento de cada um aqui é diferente. Existem pessoas aqui fleumáticas, sanguíneas, coléricas, vários tipos de temperamento. Sim ou não, senhores? Precisamos sempre estar abertos para liberar perdão para aquele que nos ofendeu. Você entendeu aí? Aí Jesus, a partir do versículo de número 23, vai começar a contar uma parábola, intitulada na sua perícope de parábola do credor incompreensivo ou do servo malvado. Ele vai começar a dizer: por isso o reino dos céus. Essa era a pregação central de Jesus, o reino dos, já para desmistificar da mente dos judeus daquela época, porque para quem não sabe, os judeus receberam a promessa do Messias. Havia uma grande expectativa, uma grande ansiedade no coração dos judeus pela chegada do Messias. Aquele Messias que fora profetizado há 700 anos antes dele nascer, pelo profeta que traz a nomenclatura de profeta messiânico, Isaías, porque ele traz o título, por ser o profeta que mais profetizara acerca do Messias. É Isaías quem vai profetizar o nascimento do mesmo. Lá no capítulo 6 ele vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É o mesmo Isaías quem vai profetizar acerca da união hipostática de Cristo, das suas duas naturezas. Lá no capítulo 9, versículo 6, de forma poética, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Já estava tudo profetizado dentro dos oráculos divinos. Aí Deus levanta outro profeta para falar acerca do lugar, da cidade, da geografia exata, da onde nasceria o Cristo. Miqueias capítulo 5 e versículo 2, ele vai dizer: tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma tu és a mais pobre entre as capitais de Judá, porque é de ti que nascerá o guia que apacentará o meu povo de Israel. E eles esperavam o Messias. Havia uma expectativa que aflorava no coração dos judeus. E nesse período, queridos, a Palestina estava dominada pelo grande Império Romano. E como o Império Romano se instala e domina, logo os judeus se tornam subservientes, tributários, tem que pagar impostos para o Império. E eles tinham a expectativa de que quando o Messias vier,
Ele vai trazer libertação para o nosso povo. Essa era a mentalidade dos judeus do primeiro século, de um Messias político, de um Messias que traria o governo militar. Quem lembra daquela entrada triunfal de Jesus no domingo de Ramos, quando ele pega um jumentinho 0 quilômetro e ele desce o Monte das Oliveiras, entra dentro da cidade velha de Jerusalém e purifica o templo? Quando Jesus desce montado no jumentinho, ele já vinha trazendo a mensagem do seu reino, ele já vinha demonstrando o caráter e a conduta do seu reino, que não era um reino terreno político e muito menos militar, mas era um reino espiritual. Porque na cultura judaica, você que sabe, quando um rei ou quando um grande líder vinha montado em um jumentinho, significava que ele vinha trazendo uma mensagem de paz. Quando ele vinha montado no cavalo de guerra, aí a mensagem era: vai ter guerra, vai ter revolução, vai ter sangue. Mas Jesus está dizendo para os discípulos e para aquela multidão que está ali, todos na expectativa, o Messias chegou e eles gritavam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E a palavra Hosana é uma palavra grega, transliterando para a língua portuguesada, significa salva-nos aqui e salva-nos agora. Eles queriam uma revolução, eles queriam ser libertos do regime opressor de Roma. Mas Jesus deixou bem claro: o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é como do meu ancestral Davi, político, não. Eu quero plantar o reino dentro do coração de vocês. Eu não quero libertar vocês do regime opressor do império, mas do regime opressor e escravagista do pecado que mata o homem. É isso o que eu quero fazer com vocês. Então Jesus, através das parábolas, ele quer ensinar para os seus discípulos o caráter, a conduta e os princípios do seu reino. E se nós quisermos ser discípulos desse reino, nós precisamos cumprir e estar dentro desse padrão de conduta do reino de Deus. Se você não está disposto a liberar perdão para aquele que te ofendeu, você não serve para fazer parte desse reino, você não serve para ser servo desse reino. Mas eu tenho certeza que nessa noite há corações dispostos a perdoar aqui. Hoje é Santa Ceia, não deixa para depois, se reconcilia com teu irmão se ele te ofendeu, para que você não participe da ceia indignamente. Hoje é dia de comunhão, querido. Não faz vergonha você se levantar do seu lugar e até o seu irmão que lhe ofendeu, ou você ofendeu a ele, dizer: minha irmã, me perdoe em nome de Jesus. Meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Eu quero morar no céu, o mesmo céu que você vai, eu vou também. Aleluia, Deus está aqui, viu, queridos? O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Chegou o dia da prestação de contas. Isso era um costume na época, não só entre os judeus, mas também em outras nações da época. O rei chama lá o seu contador, chama lá o seu tesoureiro, toda a sua diretoria, a sua equipe, os seus ministros, os seus oficiais, coloca tudo na mesa e começa a fazer contas. E quando ele pega um livrozinho lá, uma listazinha, presbítero Jefferson, de pessoas que ele devia, meu pastor Gabriel, ele encontra um servo dele que devia uma dívidazinha de pouquinha, pequenininha, 10.000 talentos. Quanto aquele servo devia? 10.000 talentos correspondia a mais de 6.000 denários. E o que era um denário? Uma moeda romana. Era o pagamento de uma diária de um trabalhador comum, operário da época. Vamos dizer, trazendo para o nosso contexto, a nossa realidade, que um denário valia R$60, R$70. Agora você imagina, o texto não especifica se eram talentos de ouro, de prata ou de bronze. Agora vamos imaginar que aqueles 10.000 talentos que aquele servo devia fossem talentos de ouro. Queridos, eu fiz uma soma na minha casa do que essa dívida dava. 55, melhor dizendo, milhões de dólares. Você entendeu, crente? Quem foge da sua realidade. 55, eu estou querendo aumentar, hein?
milhões de dólares. Agora você imagina, o rei chama aquele servo à sua presença e diz: meu querido, quero conversar com você. Pois não, rei, você está me devendo isso aqui, meu filho. Quase que ele dá um AVC, quase que ele infarta, porque era uma dívida que fugia da sua realidade financeira. Ele era um trabalhador operário, ganhava um denário por dia. Era uma dívida impagável, era uma dívida astronômica. Querido, só para você ter uma noção aqui, o talento era o peso de medida mais precioso e valioso da época. Ele variava, mas oscilava entre 27 a 41 quilogramas. Ele devia 10 mil talentos. Você sabe quanto era, gente? 270 toneladas de metal. E sabe quantos anos ele levaria para quitar toda essa dívida aqui? 164 anos. Em suma, ele morreria, o rei morreria, os filhos dele morreriam, e essa dívida não poderia ser quitada, não poderia ser paga. E o rei chama os credores, e já está levando ele, mulher, filhos, para trabalhar como escravos, porque era assim que funcionava dentro da cultura judaica e de outras nações da época. Quando um camarada contraía uma dívida muito alta, impagável, para que essa dívida fosse paga e quitada, os credores levavam essas pessoas para trabalhar como escravos, para que a dívida fosse liquidada. Você está entendendo a mensagem, querido? Eu estou interpretando. Daqui a pouco eu vou contextualizar e fazer aplicação na nossa vida dessa mensagem. Quando ele se vê indo trabalhar como escravos, quando ele vê os seus filhos, a sua mulher sendo levados para trabalhar debaixo do sol escaldante, em trabalhos pesados, como pai, ele se desespera. Ele corre e se prostra aos pés do rei, seu senhor, e começa a suplicar: seja generoso para comigo, me dá um tempo, eu vou negociar, vou fazer empréstimos aí, vou trabalhar ininterruptamente, diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, mas eu vou pagar essa tua dívida. Essa mensagem é tão linda, meu querido presbítero Jefferson, pastor Gabriel, que você pode levar ela para vários viés. Ela tem várias nuances. Você pode levar essa mensagem para o lado de empreendedorismo. Você pode levar essa mensagem para o lado financeiro. Sim ou não? Vou dar um conselho para você que é homem. Cadê os homens aqui? Eu sei que não vou generalizar, nem toda mulher é assim, gente. Mas às vezes tem homem que não é bom você dar o seu cartão de crédito na mão da sua esposa, porque se você der, meu irmão, ela vai estourar o teu cartão, vaso. Aleluia. Porque a mulher assim, quando sai para fazer compra, entra dentro do shopping, ela chega lá 9 horas da manhã, assim que o shopping abre, só sai 5 horas da tarde. E para escolher um vestido é 2, 3 horas. Isso aqui não dá, isso aqui não combina, porque hoje é assim, né? É o vestido da cor da Bíblia, é tudo ornando, é tudo, né? Então não faça isso. Quando o seu cartão estourar e você vai trazer o cartão para a igreja, aqui não acontece esse tipo de heresia, mas tem algumas igrejas pentecostais por aí que você vê essas heresias. Ele traz o cartão para a igreja e diz: pastor, olha no meu cartão, o que foi, meu filho? Tem um capeta aqui dentro, pastor. Meu cartão estourou. É não, querido, é a sua irresponsabilidade, está entendendo? Da sua esposa. Camarada ganha um salário, Jefferson, você quer comprar 5 mil de compras, dá certo? Camarada ganha 2 mil, quer comprar 10 mil de compras. Aí quando você se vê atolado de dívidas, aí você vai transferir as suas irresponsabilidades financeiras para o diabo, que manda até para Deus: oh Senhor, eu sou teu servo, sou dizimista fiel, ofertante, eu não falto doutrina, eu não falto círculo de oração. Por que o Senhor tem permitido isso, querido? É sua responsabilidade. A lei da semeadura é irrevogável. Eu irei colher exatamente o que eu planto. E o interessante na lei da semeadura é que o plantar é opcional. Eu posso plantar a semente que eu quiser e na quantidade que eu quiser. Basta ter um terreno para plantar. Mas a colheita sempre será obrigatória. Plantou feijão? Vai colher feijão.
plantou arroz, vai colher arroz. Se você plantar coisas boas, se prepare, você vai colher coisas boas. Mas se você plantar coisas ruins, você vai colher só coisas ruins. Não tem para onde fugir. A lei da semeadura é precisa, é exata, não tem erro, é irrevogável. E ele se lança aos pés do seu Senhor e suplica: seja generoso, eu vou te pagar. E o rei viu que ele não tinha condições de pagar, Jefferson. O rei pensou: não, essa dívida. É claro que Jesus está se utilizando aqui de uma linguagem hiperbólica, de exagero, para mostrar o contraste entre a segunda dívida, que eu vou já falar do conservo dele, para mostrar o tamanho do amor e do perdão de Deus por nós. E movido de íntima compaixão, o seu Senhor lhe disse: você está perdoado, meu filho, a dívida está paga, não precisa lembrar mais disso. E ele se alegra, faz festa, chega em casa, não mata o porco, porque judeu não come porco, né, pessoal? Ele mata lá o boizinho que ele tinha engordado, chama os amigos, chama os familiares e faz uma festa ali particular com seus mais chegados, conta o testemunho. Quando ele está lá, alegre, feliz, a dívida foi perdoada, a dívida que eu tinha que trabalhar 164 anos para pagar, e eu nunca ia pagar, nem meus filhos conseguiriam quitar essa dívida. Aí de repente, ele vai lá na sua salinha, meu filho. Aí ele pega a lista dele de pessoas que devia, e ele encontra um conservo dele, que ele devia 100 denários. Quanto o conservo dele devia? Vamos fazer a soma matemática, o cálculo. E chegamos ao denominador comum de 3.500. Quanto ele devia? Agora converte, faz o câmbio para o real. Quanto ele devia? 3.500, vai. 3.000 e? Glória. Estamos ensaiando. A segunda vez que vem aqui, melhor. Aí sabe o que foi que aquele servo fez com o seu conservo? Sufocou, pressionou. Paga o que me deves. Você está lembrado da dívida, né, seu cabo ruim? Mas meu senhor, não tem meio termo, não tem conversa, meu filho. Você vai para a cadeia e só sai de lá depois que me pagar todo o centavo que me deve. Os outros conservos dele, vendo a sua atitude arrogante, covarde, prepotente, correu para o senhor, para o rei, e contou do que ele fez. Ó rei, é o seguinte, tem aquele camarada lá, aquele servo, que o Senhor perdoou aquela dívida impagável, astronômica, que o camarada ia trabalhar 164 anos, ou seja, ia morrer, e não ia poder pagar aquela dívida. Sim, o que foi que aconteceu? Rapaz, não é que um conservo dele, que devia a ele só 100 dinheiros, 100 denários romanos, 3.500, ele sufocou o servo dele, mandou para a cadeia e disse que ele só sairia de lá quando pagasse o último centavo que ele lhe devia. O rei foi irado. O rei se encolerizou, se disse: foi mesmo, rapaz? Foi, rei? Pois manda trazer esse camarada à minha presença aqui agora. Eu preciso ter uma audiência com ele. E quando ele chega, já tinha sido perdoado, já estava abençoado, já estava contando testemunho, queridos. O rei chega para ele e diz assim: meu filho, por que você fez isso? Eu não perdoei toda aquela dívida que tu me devias, tu nunca ia pagar. Não devias tu ter tido também misericórdia do teu conservo, que te devia uma dívida muito inferior à que eu te perdoei? Aleluia. Ali chama os soldados, oficiais, chama o juiz, encerra esse homem na cadeia, só sai de lá agora quando me pagar. Aleluia. Assim fará o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes os vossos irmãos, cada um as suas ofensas. Agora deixa eu contextualizar e fazer a aplicação prática. Deixa eu explicar essa mensagem. Evangelista Eduardo, o que tem a ver essa passagem que você leu com a cruz, com o sofrimento de Jesus por nós? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quem é o rei? Deus. Deus é o rei. E quem é o servo devedor? Não vire a cara, é você mesmo. Somos nós. Nós éramos os servos devedores. E aonde foi que a humanidade contraiu essa dívida com Deus? Lá no Éden. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus os fez perfeito, a imagem e semelhança dele. O homem possuía os atributos comunicáveis de Deus.
Adão conversava com Deus todos os dias na hora crepuscular e não morria. Dá para você entender isso, gente? Um ser humano mortal, falho, em um corpo de carne, olhar para Deus soberano e não morrer. Ele estava coberto pela glória de Deus que estava lá no Éden. E como aquele que cria estabelece as normas, Deus deixou as regras estabelecidas. Adão e Eva, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim. Está tudo à disposição de vocês, fiquem à vontade. Só que tem uma árvore específica que está lá no centro do jardim. Dela vocês não podem comer. No dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Quando Deus disse que o homem e a mulher morreriam ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus se tratava de 3 tipos de morte. Quantos tipos de morte Deus falava? A morte física, que é a morte do corpo, aquela que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz: o pó volte à terra como era, e o espírito torna a Deus, que é o segundo tipo de morte, a morte espiritual. O terceiro tipo de morte, a morte eterna, chamada lá em Apocalipse de a segunda morte, que é a eterna separação de Deus por toda a eternidade. Agora olha para cá. Só que Deus fez o homem com um privilégio, um direito. Pergunte qual? Cadê a igreja pentecostal? Pergunte qual? Livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio, irmãos? Poder de decisão, liberdade de opção. Deus não fez o ser humano para ser um ciborgue, um robô programado. Senta, ele senta. Levanta, ele levanta. Fala, ele fala. Não! Deus fez o homem e a mulher com capacidade para tomar suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. Só que nós somos livres para tomar decisões e fazemos escolhas, mas não somos livres para escolher a consequência daquilo que nós escolhemos. Você entendeu, gente? Você entendeu? Você é livre para tomar decisão, mas você não é livre para escolher o resultado daquilo que você escolheu. Aí lá vem o diabo, se encarna na serpente, para nós terminarmos aqui a mensagem. Ele encontra a Eva sozinha. Nunca deixa a sua mulher só, pelo amor de Deus. Não deixa a sua mulher sozinha. A mulher tem que andar do lado do marido e o marido do lado da mulher. A mulher está só, está distraída, olhando para as árvores, quem sabe olhando para o fruto que Deus havia proibido e desejando, porque a Bíblia diz que aquele fruto era desejável para dar. E ela olhando para o fruto, mas o pecado, olha para cá para me explicar para você. O pecado não foi eles comerem do fruto proibido por Deus, porque aquele fruto era como todos os demais frutos do jardim, gente. O pecado foi transgredir a ordem de Deus e cair na proposta do diabo. Olha lá, o diabo, ó, dentro da serpente. Mas será que Eva tinha problemas mentais? Porque no dia que uma serpente chegar para conversar comigo, querida, ela não fala nem um ar, eu já estou longe. E o diabo começa a lançar a proposta. O que foi que Deus disse? A Eva não, Deus disse para não comer desse fruto. Se nós comer desse fruto, nós morreremos. Ao diabo, ó, como disse lá na epístola de João, João disse que ele é o pai da mentira. E quando mente, fala do que ele é próprio, porque ele mente desde o princípio. Então a mentira é má de um diabo. Ele é o pai da mentira. Que conversa, mulher, que conversa. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. Aí aquilo, eita rapaz, é mesmo, conhece, igual a Deus. O que fez o homem e a mulher pecar, fora o mesmo sentimento de Lúcifer lá no céu. O que foi que Lúcifer disse lá no céu? Colocarei meu trono acima das estrelas, com referência aos anjos, e acima do trono de... Então a mesma proposta, aonde ele se frustrara, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Lúcifer achou, vou tomar o céu, vou colocar o meu trono acima do trono do eterno, eu disse, rapaz, a minha glória eu não divido com ninguém, é só minha. Aí o homem cai na mesma cilada, orgulho, prepotência, soberba. Eu gosto sempre de explicar, queridos, eu me canso de explicar,
que o soberbo é como uma pessoa que tem mau hálito, às vezes não sabe que tem. Você sabia disso, gente? O soberbo nunca reconhece que ele é soberbo, que ele é prepotente, nunca reconhece. E ela foi lá, comeu do fruto, e como companheira deu para Adão, e eles comeram. Lá vem Deus na hora crepuscular do dia: onde estás, Adão? Por que Deus pergunta, né, gente? Mas aqui é outra pregação, 40 minutos só nessa pergunta de Deus: onde estás, Adão? Como que um ser onisciente, que conhece todas as coisas, e é presciente, conhece e sabe por antecipação tudo o que vai acontecer, pergunta por alguém? Deus sabia ou não sabia onde Adão e Eva estavam? Mas por que ele pergunta? Porque Deus queria que o homem e a mulher assumisse o seu erro de público, confessasse com seus lábios: nós pecamos, nós transgredimos a tua regra, a tua norma, Senhor. Aí eu vasculhei as páginas seletivas da Bíblia, tanto as veterotestamentárias como as páginas neotestamentárias do Velho e do Novo Testamento, aonde mais Jesus faz perguntas. Aí me lembro, ele acaba de pregar o maior sermão que ele já tinha pregado, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Aí ele desce do monte, no capítulo 8, ele encontra o ser mais desprezível, miserável e rejeitado da época, que era o leproso. Ele olha para o leproso e diz assim: pastor Gabriel, você quer ficação? Parece que Jesus tinha um senso de humor, né, gente? Você quer ficação, querido? E na verdade, dentro da cultura judaica, da prosa judaica, era um tipo de comédia isso. Olha para cá para você aprender. Jesus perguntar para o leproso se ele quer ficar limpo. Perguntar para o cego Bartimeu: que queres que eu te faça? É claro, óbvio, que ele queria voltar a ver. Mas ele pergunta porque ele quer ouvir dos seus lábios a declaração de fé. Ele quer que você nessa noite se abra para ele, abra as gavetas da sua alma, das suas emoções, e diga para Deus o que é que você está passando, as tuas crises, os teus anseios, as tuas frustrações, o que você precisa. Conte para ele nesta noite. Ele está disposto a te ouvir. Ele é psicólogo, ele quer tratar os teus traumas, os teus dramas, as tuas frustrações. Senhor, estava nu. Quem foi te mostrou que tu estava nu? Eu já tinha feito já uma roupinha de figueira, né? Já tinha usado os seus meios. É o homem tentando, né, criar religiões para chegar a Deus. A palavra religião é do latim religare. É o homem tentando se ligar a Deus novamente. Porque como o homem pecou, o homem cria meios, ideias, pensamentos filosóficos. Aí daí vem as religiões, as múltiplas, milhares de religiões que existem no mundo. É o homem tentando novamente chegar até... Quem lembra do episódio da Torre de Babel? O projeto dos homens ia contra o projeto e o padrão que Deus havia estabelecido. O padrão de Deus era esse: crescer, multiplicar e encher E qual era o projeto da Torre de Babel? Para que não sejamos espalhados pela terra. Projeto de rebelião. Só que ali era um anseio do homem tentar novamente se aproximar de Deus. Aleluia. Religião é religare, mas a graça de Deus é Deus descendo na escada da encarnação, aleluia, e encontrando com o homem aqui embaixo, salvando e perdoando esse homem, essa mulher que está perdido nos seus pecados. Deixa eu correr que a mensagem aqui é grande. Aleluia. Assim vos fará o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o vosso irmão. O homem pecou, e o atributo da justiça de Deus diz: ele deve morrer. A alma que pecar, essa morrer. Tribunal do Éden, Deus sentencia Adão: tu vai ter que comer do suor do teu rosto, bonitão. Vai ter que trabalhar pesado agora para ter o teu pão. E maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos e abrolhos produzirá. Você não vai ter a sementezinha facilzinha como você tinha antes, não. Porque deixa eu explicar para você, não é que depois do pecado surgiu o trabalho. O trabalho é antes do pecado. Quando Deus fez o homem, Deus fez com um propósito, para ser guardador e lavrador do jardim, sim ou não? Deus não fez ninguém para ficar desocupado, não. Deus fez para trabalhar.
Só que depois do pecado, o trabalho que antes era suave se tornou algo fadigante, algo pesado, algo ardiloso. Quem compreendeu? Aí Eva, tu vai ter filho com dor. A serpente rastejar por toda a sua existência. E a primeira promessa messiânica é liberada. Gênesis 3:15. Da semente da mulher há de nascer um que esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Detalhe: calcanhar ferido passa metiolate que cura, mas cabeça esmagada não tem remédio que dê jeito. O Messias vai chegar, e quando ele vier, ele vai trazer salvação para essa humanidade. E em todas as dispensações da terra o homem pecou. Na inocência Adão e Eva pecou, na consciência Caim mata Abel. No governo humano aparece Nigode, um homem terrível, profano, promíscuo, idólatra e pagão. Na dispensação dos patriarcas, Deus encontra Abraão, Isaac, Jacó, mas não eram perfeitos. Na lei ele encontra Moisés, o homem mais manso na terra, matou um cabo e enterrou na areia e saiu fugitivo. Aí parece que eu ouço, pastor Gabriel, lá na eternidade, o grito de Deus: a quem enviarei? Alabara sobre a terra, sobre a calava subiera. Quem há de ir por nós? Porque aquele grito não era o grito do profeta Isaías, era o grito de Deus na boca do profeta. A humanidade está caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. Quem virá e dará vida pela humanidade? Porque os irmãos que conhecem a Bíblia, o sistema sacrificial do período veterotestamentário, sabem que quando o camarada pecasse, o que é que o infrator fazia? Trazia um animalzinho, sem nenhum tipo de deficiência, de 1 ano, e trazia diante do sacerdote. O sacerdote colocava a mão em cima do holocausto, que era o animal oferecido, como uma cerimônia, como um ritual de substituição. O inocente animal está pagando a infração do culpado. Todo aquele sistema não conseguia resolver o problema do pecado. Paulo vai dizer em Gálatas que a lei, ela não resolvia o problema do pecado. A lei se via só de aio, de pedagogo, de orientador. A lei se via para 2 coisas, sabe quais? Primeiro, mostrar ao homem que ele era pecador, e que pela lei ele não poderia ser salvo, porque a quebra de um mandamento, meu querido presbítero Jefferson, quebrava e invalidava todos os outros 9 mandamentos do decálogo. Você está entendendo, gente? Segundo lugar, apontava para Cristo. Aleluia, o perfeito homem, o único que cumpriu cabalmente toda a lei de Deus, a graça de Deus. Aí parece que Paulo, ele vê por revelação o maior mistério de todos os tempos, o mistério da encarnação do Verbo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 10, de forma poética, é uma canção que Paulo está cantando. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se. Essa palavra esvaziou-se é a palavra grega kenosis, transliterando para a língua portuguesada. Ele possuía, mas abriu mão de usar, e sabia de cor do seu poder, da sua glória, de toda a sua divindade, todos os seus atributos que ele tinha no céu, e se fez carne, e achado na forma humana, na forma de servo, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Aí vem o resultado da humildade de Jesus, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos anjos, na terra, dos homens e debaixo da terra, de Satanás, os demônios, e toda língua confessa, até os ateus que não acreditam em Deus vão ter que abrir a boquinha e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode levantar sua mão e louvar? Alabarcante, o rebla subtária. Quem pode levantar a sua mão e tributar a Deus glória, louvor, adoração? Ele está aqui nesta noite. Jesus não está sepultado, ele está vivo, vivo para sempre. O evangelista do amor, João, vai narrar com muita categoria e precisão no seu evangelho.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí quando os judeus rejeitou o Messias, aí Jesus aponta para o ocidente, para o nosso lado, e diz: mas todos quantos, levanta a mãozinha, todos quantos o receberem, será-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Como os judeus, que era a figueira original, os ramos originais, desprezaram o Messias, desprezaram o ungido de Deus, aí Deus diz: vou pegar os jambuzeiros bravos, os gentios que são desprezados, que são discriminados, e vou enxertar na videira, e vou fazer deles filhos de Deus, e herdeiros de uma herança imortal, incorruptível, preparada para todos aqueles que amam a Deus. A mensagem é simples. A mensagem é simples para você hoje. Durante 3 anos e meio, Jesus fez milagres miraculosos, sobre-humanos. Devolveu a vista aos cegos, a fala aos mudos, a audição aos surdos, purificou leprosos, fez uma rua no meio do mar da Galileia, saindo andando em cima das águas, acalmou o vento, tempestade, o mar, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, quase 20.000 pessoas, irmãos, e ainda subejou 12 cestos cheios de pães. Sabe o que é que eu aprendo? Que quando eu dou aquele pouquinho que eu tenho, Ele me devolve em juro e correção monetária. Deus não deve nada para ninguém. Só que eu preciso terminar essa mensagem para nós cear, todos juntos. Jesus faz coisas tremendas, ressuscita um mortozinho com 4 dias, né? Estava morto lá, cérebro já tinha derretido, pulmões, rins, e ele traz Lázaro de volta à vida. Na quinta-feira ele está na Santa Ceia com os discípulos. Depois da ceia, Judas já sai dali para trair, já tinha todo o plano arquitetado na sua mente de entregar a Jesus, de vender a Jesus. Jesus está dentro de um horto chamado Getsemane. Como é o nome do horto? O jardim se chamava Getsemane, prensa de azeite, de azeitona, lá onde se produzia o azeite. Olha para onde a nossa videira, a nossa azeitona está indo, né, gente? Para ser prensado, para que hoje nós exalássemos o doce e bom perfume de Jesus. E ele está lá, chama Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Vamos orar comigo? Você imagina, pastor Gabriel, meu amigo de longas datas, Jesus pedindo oração? Aí tem aqueles crentes que são prepotentes: eu não peço oração a ninguém, meu irmão. Quando eu quero profetizar algo sobre a minha vida, eu vou para frente do espelho, olha para aquele caba feio que está lá e profetizo. Queridos, Jesus pediu oração. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Orai uns pelos, orai sem cessar. O próprio Jesus ensinou o dever de orar e jamais esmorecer, quando contou a parábola do juiz iníquo, daquela viúva perseverante. Jesus está orando, só que por 3 vezes estão cansados. Os seus olhos estão cansados, o corpo deles estão cansados. Jesus disse: basta. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Jesus é entregue, vira uma bolinha de ping-pong, vai de Anás para Caifás, de Caifás para Anás, vai para Herodes, de Herodes vai para Pilatos, Pilatos manda para Herodes de novo, Herodes manda para Pilatos de novo. Não vejo culpa nesse homem. A mulher de Pilatos, Cláudia, a prócura, disse: olha, eu não gosto de me meter em coisas de governo, meu marido, mas hoje eu sonhei com uma voz me dizia: esse homem é justo. Mas Pilatos, para não perder a popularidade do povo, o voto popular, mandou aceitar Jesus com um azorrague. Como é o nome do chicote, gente? Era um chicotezinho bem fininho, aquele cipózinho mororó, viu? 12 tiras de couro. E na ponta do chicote, limárias de ferro e osso de carneiro, que quando batia na pele rasgava, e os pedaços de ossos, de carne, sangue, de tecidos voavam. Imagina a dor que Jesus sentiu. E depois de 39 chibatadas, quase 500 cortes no corpo de Jesus. Aí Pilatos: agora vou liberar o homem? Não, crucifica, mata esse homem. E para resumir, que o tempo já foi, Jesus foi entregue para ser morto.
Aleluia. E lá na cruz ele disse: tenho sede. Foi no dia que a água teve sede. Não é heresia, está na Bíblia. Houve um dia que a água teve sede, e esse foi o dia. Para falar a verdade, foram 33 anos que a água teve sede. Ele se fez homem, se fez carne como nós. E como homem, ele sentia todas as necessidades físicas, pessoais que nós sentimos. Aí ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque sobre Jesus estavam os pecados de toda a humanidade. Deus é um ser santo. Deus não olha para o pecado. Se Deus olhar para o nosso pecado, Ele nos fulmina. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para o nosso pecado. Ele olha e vê a tampa do propiciatório para os símios querubins alados. E no meio da tampa do propiciatório, Ele vê o sangue do Filho dele na cruz do Calvário. Eita, você foi perdoado. Quem crê que foi perdoado aí? 3 horas da tarde, Jesus dá o brado da nossa independência. Tetelestai. Vamos traduzir para a nossa língua: está consumado, que significa a dívida está paga, a dívida está quitada. Eita, você não deve mais nada para ninguém. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de vida do Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. Segundo Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, o que adulterava não adultera mais. É um novo estilo de vida. Vou encerrar agora. Não, pastor, não me chama mais. Olha para cá, gente. Um novo estilo. Você foi perdoado, quem crê? Sua dívida foi paga. Agora deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, que é a parte B dessa mensagem. Por que você não consegue perdoar a sua irmã do seu lado? Ele pagou a sua dívida impagável, astronômica, que você não teria capacidade de quitar. Por que você não consegue perdoar o seu irmão, viver em amor, em união com ele? Porque tem gente que assim não consegue conviver com as pessoas, gente. Onde tem pessoas que têm problema, onde tem gente que tem problema na sua igreja, empresa, qualquer tipo de repartição, tem gente que tem problema. Nós temos que viver com as pessoas, conviver com as pessoas. Se nós amarmos com o amor de Cristo, não vai ser difícil você conviver com o seu irmão. Você sabia disso? E para encerrar, eu queria, pastor Gabriel, eu queria ter o privilégio de um dia. É claro que isso aqui é só algo da minha cabeça, não é algo real. É algo fictício que eu estou criando. Mas dentro dessa ilustração, desse meu pensamento, há uma verdade. Viu, Marcos? Eu queria ter o privilégio de um dia Deus me dar de entrevistar a Dona Morte. Eu perguntaria: Morte, onde é que está Adão? Morto, tem nem mais osso. Venci ele. Onde é que está Noé? Morreu. E os patriarcas, todos mortos, venci todos. E os apóstolos, mortos. Mas é claro que, como todo bom jornalista, eu não deixaria de fazer a pergunta mais esperada e aguardada da entrevista. Eu diria: Dona Morte, a senhora pode, por gentileza, me informar, aleluia, aonde está o corpo de Jesus Cristo de Nazaré? Ela, com o olho arregalado, engolindo seco na garganta, vai dizer: rapaz, eu encontrei com ele meio-dia lá na cruz do Calvário. Às 3 horas da tarde ele se rendeu para mim, eu levei ele, tentei segurar no sábado, mas no domingo à meia-noite o Espírito Santo ressuscitou. Ele está vivo para todo sempre. Nós somos a única religião da terra cujo líder fundador está vivo. Se você for no túmulo de Maomé, o fundador do espiritismo, lá estará escrito: aqui está os restos mortais de Maomé, morreu também. Se você for no túmulo de Padre Cícero, lá estará escrito: aqui está os restos mortais de Padre Cícero, morreu também. Se você for no túmulo de Buda, lá estará a lápide escrita: aqui está os restos mortais de Buda, morreu. Mas se um dia, eu quero ter esse sonho, de ir a Jerusalém, lá no túmulo de Jesus, está uma placa escrita
está lá, em grego, latim e inglês. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo e está aqui nesta noite, no meio desta igreja, esperando você abrir essa sua boca e glorificar e adorar o nome dele. Adore o nome do Senhor nesta noite. A presença de Deus está aqui. Nós vamos participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, mas um dia todos nós deixaremos essa terra, iremos sentar na mesa que não tem fim, que vai de Oriente ao Ocidente, junto com Abraão, Isaac, Jacó, junto com os profetas, e Jesus vai estar lá, e os índios vão nos servir, e estaremos para sempre ao lado do nosso Deus. Deus abençoe.